Então, como os religiosos viviam a lei de Moisés, a lei mosaica, e eles não aceitam o testemunho de si próprio, a pessoa não pode testemunhar a favor de si mesmo. Então Jesus deixou claro: eu não vim buscar a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Se ele, sendo Deus, sendo Filho, o primogênito, que esteve aqui no nosso corpo humano, sujeito às mesmas falhas, como a Bíblia deixa bem claro que Elias era um homem sujeito a falhas igual a nós, mas quando ele orou, o céu fechou, quando ele orou, o fogo desceu, quando ele orou, voltou a chover. Ele era um homem sujeito a falhas igual a nós, e Deus dava ouvido a ele, porque ele procurava fazer o que Deus mandava. Tiago 5,17, Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Jesus esteve aqui no mesmo corpo que o nosso. Esse corpo aqui que é falho, que é terreno, que veio do pó da terra, porque ele nasceu de mulher. Ele não nasceu de uma relação comum conjugal, de marido com mulher, mas ele nasceu de mulher. Ele não tinha pai terreno, tinha pai espiritual. Deus não tem mãe, porque Deus tem existência própria. Então Jesus, sabendo que os judeus viviam a lei mosaica, a lei de Moisés, e aqui ele falando sobre o povo, as pessoas honrarem a ele. Só que ele não foi honrado pelos seus, ele não foi honrado pelo povo dele. Ele não teve a aprovação dos homens, ele não foi aprovado pelos homens, mas ele era aprovado pelo próprio Pai. E é isso que importa. Nós não temos que buscar a aprovação de ninguém. Você pode ser reprovado por todo mundo. Se você for aprovado por Deus, pronto. Ainda que os homens e as leis dessa terra sejam contrárias à sua pessoa, à sua vida, mas você foi aprovado por Deus, por isso está escrito lá: examinai-vos a vós mesmos se estáis na fé ou não. Coríntios, Paulo falou isso. Se estamos vivendo a fé que agrada a Deus e não buscamos fazer o que é a nossa própria vontade, nós vamos ter o próprio Deus testificando e dando testemunho a nosso respeito, porque foi isso que Deus fez. Se eu testifico de mim mesmo, versículo 31, o meu testemunho não é verdadeiro. Quer dizer, quem testificou Jesus, quem aprovou Jesus foi o próprio Pai. Há outro que testifica de mim, e sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Quer dizer, ele poderia não ter a aprovação dos homens, mas ele era aprovado pelo próprio Deus, pelo próprio Pai. E é isso que importa. Por isso que você e eu, nós temos que olhar para dentro da gente, ver se a nossa vida está enquadrada, pautada, alicerçada, fundamentada, enraizado aqui, nisso aqui. Ainda que não tenha aprovação dos homens. Quem aprovou Abraão? O próprio Deus. Quem aprovou Moisés? O próprio Deus. Quem aprovou Davi? Porque ele era rejeitado pelos próprios irmãos. Era o último dos últimos. Quem aprovou Gideão? Quem aprovou Elias? Foi o próprio Deus. E é isso que nós temos que buscar hoje. A aprovação do próprio Deus. Jesus disse: tem um outro que testifica de mim. Quer dizer, eu não preciso falar nada. Eu não preciso mostrar nada. Porque tem um que já me defende. Tem um que eu faço a vontade dele, ele que me guarda, ele que me protege, ele que me guia, ele que testifica a meu respeito, ele me aprova. Há outro que testifica de mim. Sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Quer dizer, Jesus, ainda que não aprovava o testemunho dos homens para com ele, que não precisava disso porque ele era o próprio Deus, João veio dando testemunho dele, falando, João o Batista: eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas digo isto, para que vos salveis. Ele era a candeia que ardia e iluminava, e vós quisestes alegrar-vos
por um pouco de tempo com a sua luz, falando de João, mas eu tenho maior testemunho do que o de João, porque as obras que o Pai me deu para realizar, as mesmas obras que eu faço, testificam de mim que o Pai me enviou. Então, quando nós estamos sincronizados, andando de acordo com a vontade de Deus, o próprio Deus vai testificar da gente. O próprio Deus vai dar testemunho de nós. O próprio Deus vai ser o nosso protetor. Por isso que está lá escrito, Jesus falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Quer dizer, busca o governo de Deus, busca fazer a vontade de Deus. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem viste o seu parecer. E a sua palavra, a palavra de Deus, não permanece em vós. Porque naquele que ele enviou, não credes vós. Olha só, Jesus deixou claro para eles, a palavra dele não está em vocês, porque vocês estão negando aquele que o Pai enviou, que sou eu. Vocês estão me reprovando, vocês estão me rejeitando, vocês estão virando as costas para mim. Mas não tem problema, eu não preciso do testemunho de vocês para provar quem eu sou. A mesma coisa você, a mesma coisa somos nós. Ainda que tenha várias testemunhas contra você, se você tiver Deus como testemunha a seu favor, já era. Por isso você tem que buscar, eu tenho que buscar, não é a aprovação dos homens. Você tem que buscar a aprovação de ninguém. Você tem que buscar a aprovação do próprio Deus. Porque no passado era assim, pela boca de 2 eram condenados e pela boca de 1 era salvo. Deuteronômio 17, versículo 6 fala sobre isso, que era a lei de Moisés. Por boca de 2 testemunhas, ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. Acabou. Porque eles não aceitavam a testemunha, a pessoa testemunhar de si própria. Tinha que ter alguém para testemunhar a favor daquela outra pessoa. Então, pela boca de 2 ou 3, a pessoa era condenada. Pela boca de 1, a pessoa era salva. Por boca de uma só testemunha, não morrerá. Você tem 300 pessoas, 15 pessoas, 20 pessoas, todo mundo contra você. Mas se você tiver ele como sua testemunha, acabou. É o suficiente para você ser aprovado, abençoado e a sua fé testificada. Você precisa ter de Jesus como sua testemunha. Ele é o nosso advogado. Primeira Epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Nós temos um advogado diante do Pai. Então, quem é que tem que dar testemunho de nós? O próprio Jesus. Não, esse aí é meu servo, esse aí é meu filho, esse aí é meu, Satanás. Você não toca nele. Por quê? Porque ele faz a minha vontade. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, assim como Deus dava testemunho de Jesus, e não precisava Jesus ter aprovação ou testemunha dos homens, assim tem que ser Deus com a gente. Jesus tem que nos aprovar. Se nós estamos andando de acordo com o que está escrito, e não estamos olhando para a vida dos outros, ou querendo buscar a honra dos homens, ou querendo buscar a aprovação de gregos e troianos, mas temos a aprovação do próprio Deus, e andando de acordo com a nossa vida no governo de Deus, no caminho da luz, que é o Senhor Jesus, dentro da palavra dele, e sermos nascidos e temos o reino de Deus, que não vem com visível aparência, mas está dentro de nós. Quer dizer, Deus está dentro de nós, então o resto não importa. Ainda que as pessoas não te aprovem, examinai-vos as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Por isso que a Bíblia é Jesus, Jesus é a Bíblia. Quer dizer, examinai-vos as Escrituras. Tudo que nós temos que fazer tem que estar de acordo com a palavra. Temos que andar de acordo com o que está escrito. Temos que fazer as coisas de acordo com o que está escrito, porque são elas que testificam de Jesus. Ela é o próprio Deus, e nela também tem a vida eterna. Nela é o verdadeiro evangelho.
E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus falando para eles, vocês não querem ter vida, vocês não querem vir até a mim para ter vida, então vocês vão perecer. Eu não recebo glória dos homens, mas bem vos conheço, que não tendes em vós o amor de Deus. Ele que sabia. Vocês não me amam, vocês não me amam, vocês não amam o Pai. Eu conheço vocês, eu sei que vocês não têm o amor de Deus em vocês, porque quem tem o amor de Deus faz o bem para o próximo. Quem tem o amor de Deus tem bons olhos. Quem tem o amor de Deus perdoa. Quem tem o amor de Deus ganha almas. Não aceita vir para a igreja sozinho, de maneira nenhuma. Principalmente se a pessoa já está 1 ano na igreja, já foi liberta, já foi curado, já foi restaurado, ela quer ganhar almas. Ela olha para a poltrona do lado e fala assim, não, eu vou trazer meu amigo, eu vou trazer meu vizinho, eu vou falar de Jesus na rua, eu vou dar testemunho de Jesus para todo mundo. Por quê? Porque ele testifica de mim, ele me defende, eu tenho que levar ele para outros. Quem tem o amor de Deus dá fruto. Quem tem o amor de Deus fala, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Conta comigo. Eu sou cheio de falhas, sou cheio de pecados, mas eu estou aqui para fazer a tua obra. Eu já estou aqui na igreja há quantos anos? 3 anos, 4 anos, 5 anos, 10 anos. Meu Deus, estou aqui, me usa. Eu estou aqui para ser usado. Você tem bons olhos, você tem um coração limpo, você tem perseverança, você... Não tem jeito, você vai fazer a diferença. Não tem como esconder a cidade iluminada atrás da montanha. Não tem como esconder, botar a candeia debaixo da mesa. Jesus falou isso, não tem como. Se eu estou em você, você vai brilhar. Você vai fazer a diferença, você vai brilhar, você vai dar testemunho de mim, você vai dar fruto, você é uma árvore frutífera. Por quê? Porque Deus, você se torna fonte. Sua cabeça está na palavra, então você se torna fonte. Não tem como o diabo mais habitar em você, porque a palavra dele está dentro de você. Não precisa o diabo manifestar. Ele tem que ir embora, ele não pode ficar dentro de você, porque você está limpo. A palavra que eu vos dou, ela te limpa, ela nos limpa, porque Jesus está em nós. Nós somos a Bíblia, nós somos a própria testemunha, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Você se torna luz, você se torna testemunha. Então você pode ser novo convertido. Somos cheios de pecados, somos cheios de falhas. Mas se Deus nos aprovou, se Deus está aprovando, bispo, eu não tenho condição. Quem disse que eu tenho? Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. O David é a luz do mundo. Jesus está nele. Ele vai ficar ali? Muitos de vocês estão assim. Dá um sinalzinho, dá? Não, com a outra mão. Aí, ó. Muitos de vocês estão assim. Mas você não é para ficar aqui embaixo, não. Você não é para ficar debaixo aqui, não. Você é para ser colocado em cima. Você é para estar ganhando alma, você é para estar dando fruto, você é para estar fazendo a diferença. E com o seu nome escrito no livro da vida e arrancando o diabo de várias outras pessoas. Porque o diabo que estava em você já saiu. Você se tornou membro da Igreja Universal, você se batizou, você aceitou Jesus, você perdoou, você arrependeu. Então você nasceu dele, teve um encontro com ele. Agora você não é membro da Igreja Universal, você é membro do corpo dele. Como que você vai ficar debaixo de uma mesa? Como que vão te ocultar? Como que vão te esconder? Não tem como esconder você em lugar nenhum. Pode o homem tentar tampar, é igual tampava os buracos lá do poço de Isaac. Os filisteus vinham com inveja dele, tampavam um poço. Ele abriu outro poço em outro lugar, nascia água. Aí eles vinham com inveja e tampavam o poço. Aí ele abriu o poço em outro lugar, nascia água. Não tem como. Pode tentar tampar todo, pode tentar te esconder, pode tentar frustrar os seus planos, pode tentar maquinar contra você. Mas se você é de Deus, não tem como você ficar lá embaixo. Você vai aparecer, vai brilhar. Você vai fazer a diferença. É assim, aí sai daí. E Deus te coloca, Ele te coloca por cima. Para todo mundo ver, não, esse aqui é meu filho. Esse aqui eu escolhi ele. Você é meu povo, você é meu filho. Nação santa, povo de propriedade exclusiva do próprio Deus. Voltando aqui em João 43. Eu vim em nome de meu pai. Lembra Davi? Eu vou para cima de você, gigante, em nome do Senhor dos exércitos. E não me aceitais? Quer dizer, eu vim dele e vocês não me aceitam. Se outro vier em seu próprio nome, a esse aceitareis. Quer dizer, eles aceitavam o que era do diabo. É como hoje. O que alguém fala para você negativo, você aceita.
Você olha para os seus problemas e você aceita a situação que você está vivendo. Você não tem que aceitar, você tem que dar crédito ao que está escrito. Acabou. É Deus que age em nós. Como podeis vós crer, recebendo honra um dos outros, e não buscando a honra que vem só de Deus? Quer dizer, os homens da terra buscam as honras e a glória dos homens. Se preocupam em querer aparecer para o homem, em querer mostrar para o homem. Vocês buscam a glória e a honra dos homens, vocês não buscam a minha. Quem é de Deus não busca as honras da terra, busca as honras do Pai. Não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa. Não cuideis que eu vos hei de acusar. Quer dizer, eu não estou aqui com ar condenatório contra vocês, mas vocês vão ser acusados pelo próprio Pai. Há um que vos acusa, que era pela lei deles mesmo, de Moisés. Moisés, em que vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, crereis em mim, porque de mim escreveu ele. Quer dizer, os 10 mandamentos estavam incluídos falando do próprio Jesus. O que Moisés escreveu, a Torá, o Pentateuco, os 5 primeiros livros lá da Bíblia que Moisés escreveu, tudo testifica no Novo Testamento, no Senhor Jesus. O antigo está ligado ao novo, o novo é ligado ao antigo, é uma coisa só. Mas, se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? E para encerrar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 5, 6 até o 9, diz assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele. Quer dizer, em Deus nós somos enriquecidos em tudo. Não é matéria não, espiritualmente. Há uma riqueza dentro da gente, há um tesouro dentro da gente, há uma grandeza dentro da gente. Em toda a palavra, quer dizer, enriquecido em toda a palavra e em todo o conhecimento, como o testemunho de Cristo foi mesmo confirmado entre vós. Então a mesma coisa que Jesus, quando esteve na terra, falava: ó, eu não preciso que vocês me aprovem não, já tem um que me aprova. A mesma coisa, Jesus nos aprovou. A sua fé faz você ser aprovado por Deus. Se você está vivendo a fé pautada, alicerçada na palavra, o testemunho de Cristo foi confirmado em você. Você representa Jesus, você é a luz do mundo. Você não pode ficar debaixo da onde? Debaixo da mesa, escondido, tendo um poder dentro de você. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem 10 talentos, porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem se lhe há tirado. Bispo, eu não tenho quase nada, e até o pouco que você tem está sendo tirado. Por quê? Você está enterrando, você está negando o nome de Jesus. Quem negar o Pai, quem negar Jesus diante dos homens, vai ser negado diante do Pai. Você assumiu a sua fé mesmo? Você abandonou o mundo? Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Quer dizer, não perdeu até a salvação. Porque quando fala ranger de dentes, está falando de quê? Lago de fogo. Não é nem o inferno. Falando do lago de fogo, a saber, a segunda morte. Que até o inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. Você tem o testemunho de Jesus. Versículo 7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. É Deus que capacita. É o Espírito Santo que capacita. Ele é o princípio, o fim. Ele é o ômega, alfa e o ômega. Nós temos que sair daqui da terra. Nós temos que parar de ficar envolvidos com os problemas da terra. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, mas com ele a gente pode tudo. Versículo 8. O qual vos confirmará também até o fim. Quer dizer, ele que te confirma. Para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Falando da salvação. Versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados para a comunhão de seu Filho. Intimidade, comunhão, novo nascimento, batismo com o Espírito Santo. Então quem é cheio do Espírito Santo tem força, tem ânimo, tem disposição, tem vibração, tem brio, tem entusiasmo, tem confiança, tem perseverança. Quem nasceu de Deus, as portas do inferno não prevalecem. Quem nasceu de Deus é diferente. Não é crente não é religioso não. Tem uma fé genuína, cristalina. Passa os anos, passa o tempo, vão vir
tribulações, vão vir injustiças, vão vir perseguições, vão vir lutas, vão vir dificuldades. Podem ser que a gente não conquiste as coisas, tudo materiais que a gente queira conquistar na terra, mas a gente tem uma riqueza incalculável dentro de nós, que é o Espírito dele, que faz a gente permanecer com ele até o fim. Ezequiel 2:1, o profeta falou assim: e disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Se você espiritualmente está de pé, Deus está falando com você. Deus está falando, põe de pé, levanta-te, eu vou falar contigo. E ele está falando. Josué capítulo 1, versículo 2, Moisés meu servo, ô Josué, morreu. Moisés morreu. Moisés meu servo é morto. Levanta-te, pois agora, levanta-te agora e passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Levanta-te. Então Deus está sempre fazendo a gente o quê? Levantar. Para quê? Para a gente levantar os que estão caídos. O planeta Terra está caído. O mundo lá fora, os quase 8 bilhões de seres humanos que tem lá fora, tirando aqueles que verdadeiramente conhecem a palavra, nasceram de Deus, estão de pé. E quem acha que está de pé, cuide para que não caia. Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.